Bem-vindos a mais um episódio do Pode Regularizar, o podcast que traz informações e novidades do direito imobiliário. Hoje o nosso tema é muito legal, é sobre os direitos, deveres, multas e os processos administrativos dentro da concessionária de água aqui da nossa região, a EMASA. Para isso, a gente trouxe o gerente comercial da EMASA, o Tiago Pacheco. Muito bem-vindo, Tiago, e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, Lu. Estamos aí para tirar dúvidas e trocar uma ideia. Então, assim, quem começou a assistir agora, fique ligado que eu vou dar dica para você revisar a fatura, para você tirar a multa de maneira devida e tudo dentro da lei. Papel e caneta na mão, gente, porque hoje está sensacional aqui. Tiago, como que funciona lá dentro da EMASA essa atuação sua de principalmente as questões de multa, que a gente vê muito, né, que é uma dúvida muito grande também, chega bastante essas demandas, principalmente por conta dessa irregularidade quando a pessoa vai comprar um imóvel, alugar, às vezes já tem essa situação dentro da EMASA e eles desconhecem. Então, Lu, é de extrema importância que você, quando vai comprar um imóvel, você procure entender o histórico dele, porque às vezes tu compra um imóvel com um combo de emoções. Devendo para a Celesc, devendo para a Emasa, devendo para sua empresa de saneamento, Prefeitura. prefeitura, IPTU, são várias coisas e não pode se deixar de nada de lado. Porque nós temos imóveis em Balneário Camboriú com mais de R$ 100.000 em débito com a Emasa, Cara. certo? É claro que o débito ele fica no CPF da pessoa, mas existem débitos que ficam no imóvel. É o caso de regularização sanitária. Então, o esgotamento sanitário, como é despejado o esgoto daquele imóvel, a rede pluvial do imóvel. Pluvial é água da chuva, esgoto é o do banheiro, é da pia, que precisa ter uma caixa de gordura, tem toda uma questão técnica. Não estando de acordo, né, a Imasa fiscalizando, a empresa de saneamento do teu município, porque aqui nós estamos falando para o mundo, né? É. Alguns municípios têm essa fiscalização, identificando irregularidade, cabe multa, cabe supressão, às vezes até da água. Então, se cancela a água do imóvel porque está irregular. E com isso a multa é do imóvel. Então tu pode transferir a propriedade, mas ainda assim a multa fica referente Ai, não. ao imóvel. É claro que daí judicialmente que aquela pessoa que adquiriu o imóvel pode estar socorrendo seus direitos ali com o antigo proprietário e tudo mais. Eu sou gerente comercial da Imasa e a minha atribuição lá na Imasa vai desde fazer a análise de defesas dessas multas que a pessoa tomou referente à regularidade sanitária, multas também de ligações clandestinas. Então a pessoa fez um gato, né, o famoso gato, é identificado, toma uma multa. E a gente faz uma análise, né, considerando tudo isso. Além disso, faz parte da atribuição do meu cargo a ligação de água, a ligação de esgoto. Então, eu quero ligar uma água do meu imóvel e o meu imóvel ele tem uma matrícula no nome do Pedro que faleceu e que passou para o João, que vendeu para minha avó e a minha avó faleceu também. Enfim, a gente leva em consideração, é muita coisa, tá? Então, a gente acaba fazendo até antecipando ali um uso capião, né? O cliente chega pedindo, mas eu tenho um processo de uso campeão lá e coisa arada. A gente leva em consideração muita coisa, principalmente a ligação de energia. Imagina que o imóvel já tem energia ligada, já tem lá, traz uma fatura, um histórico com a Celesc de 10 anos no nome do Pedrinho. Por mais que a propriedade não seja do Pedrinho, consideramos que o Pedrinho é um morador. Então, ligamos a As água. faturas de energia, né? Exatamente. Interessante, né? Porque é muito comum aqui, né, Thiago, essa situação, até porque tem muitos imóveis irregulares, né? Então, às Bastante. vezes, a pessoa deixa de ter o registro, o hidrômetro ali no nome dela, acompanha todas essas situações anteriores, só porque ainda não regularizou o imóvel, que é muito comum aqui, né? É isso aí. E sem água, você pode até ficar sem É energia, verdade. mas sem água você não fica. É difícil, né? É impossível. impossível. Não fica um dia. E, enfim, e você pode ficar sem água por conta de uma inadimplência, você não ter pago uma fatura. Você pode ficar sem água por conta de uma irregularidade sanitária, tá despejando o teu esgoto direto no pluvial. Teu esgoto tá indo para a água da chuva e tá indo para o rio e tá indo para o mar e, enfim, lacra a água. E também por uma ligação clandestina, acontece bastante também.
Quando eu assumi a gerência comercial em janeiro, a gente assume a empresa, assumimos a Imasa, que é uma autarquia municipal. Pegamos um diagnóstico de 5.000 unidades no município. Nós temos 32 mil clientes em Balneário. 5.000 desses estavam registrando um consumo igual a zero, ou seja, sem consumo de água, pagando apenas TFDI, pagando apenas taxa, né, durante um período superior a 6 meses. Ué, a gente quer saber o porquê, né? Eu, como gerente comercial, eu quero arrecadar para a Imasa, inclusive incorrendo num crime de renúncia de receitas se eu não fizesse nada. Então, nós demandamos aí 5.000 ordens de serviço de vistorias. Eu quero saber se esse consumo zero é por quê? É porque é poço? É porque é um imóvel de temporada? É um imóvel desocupado? É um hidrômetro? É um imóvel que tem um hidrômetro que está quebrado e que precisa ser substituído e que está sem consumir nada? Ou é gato? Ligação clandestina. Dentro disso, nós identificamos diferentes situações e cortamos água pra caramba. Desfazemos gato pra caramba. E aí, E encontra muito gato aqui ainda, Thiago? encontra todo dia um gato. Essa que é a realidade. Nossa. Todo dia um gato. É mesmo? É mesmo. E aí a pessoa tem a água suprimida, mas assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Cortamos um gato da Lu. A Lu, ela vai socorrer o direito dela de religação da água. Aí a Lu vai precisar levar para nós uma fotinho da caixa padrão, que é aquela que vai na frente do imóvel. A Lu, provavelmente, se ela tinha gato, não tinha essa caixinha padrão. Normalmente, a ligação clandestina é feita para dentro do imóvel, quando o hidrômetro está para dentro do imóvel, que tem essa facilidade de fazer isso. A fiscalização. Exatamente. Então a Lu vai trazer uma foto da caixa padrão, vai trazer um documento que comprove a propriedade do imóvel, ou ainda que não comprove a propriedade, que comprove uma posse mansa e pacífica, certo? Um contrato de locação, um contrato de compra e venda antigo de gaveta que ainda não foi registrado no registro de imóveis, enfim. E aí a gente religa a água, né? Ainda assim, a Lu vai ter uma multa. Uma multa que começa em R$ 4.300. Como assim começa em R$ 4.300? É R$ 4.300 por unidade abastecida por aquele hidrômetro. Porque um hidrômetro pode abastecer 1 ou 15 unidades. Olha Com só. certeza. Ou mais, né? Ou mais, né? No caso de condomínios, existem condomínios aí com 50 apartamentos, que é um hidrômetro que abastece. Nossa. E aí a multa nesse valor é por unidades. Por unidade. Soma-se tudo. Recentemente, em fevereiro, não vou falar o nome do condomínio, nós encontramos um condomínio que nos informou de falta d'água, um morador novo do imóvel nos informou de falta d'água, mandamos um encanador para verificar a falta d'água, o encanador andou, voltou e foi, deu a volta no condomínio, não encontrou hidrômetro. No dia seguinte, identificamos que o condomínio estava sendo abastecido de maneira clandestina. O condomínio teve uma ligação com o hidrômetro no momento da sua construção, né? Isso 10 anos atrás. Foi construído 10 anos atrás, tinha hidrômetro, terminou a obra, foi cortada a água por inadimplência, não pagou a dívida, logo não retornou com o hidrômetro, é a situação regular de abastecimento. Foi feita uma ligação clandestina e desde então 10 anos sem pagar água. Tá. E isso pode ser retroativo? Fizemos uma cobrança retroativa de água, uma aplicação de multa de R$ 60 mil. O condomínio já apresentou uma defesa administrativa. E aí eu chamo a atenção, né? Porque eu recebi a defesa administrativa sem muito fundamento. Talvez um advogado, talvez tivesse alguém do conhecimento jurídico pudesse instruir de maneira diferente, certo? Porque imagina, como que eu vou fazer, como que funciona o cálculo de cobrança retroativa? Como que eu posso dizer o exato consumo que você teve 5 anos atrás? E não prescreveu esse débito? Pois é, dos 10 São anos. várias questões jurídicas que, né, a gente aconselha sempre que procure, né, um profissional da área do direito para conseguir dar as... E às vezes até especialista, né? É. Pega ali, às vezes, um advogado que é criminal, vai fazer uma defesa, às vezes não tem noção nenhuma, né? Vai fazer por... Exatamente, exatamente. Nesse caso, a gente fez uma cobrança retroativa considerando um consumo mínimo, né? Então,
A gente fez um cálculo mínimo, a gente cobrou dos últimos 5 anos, um consumo mínimo de água. Existe uma regulamentação que fala sobre isso. Então, inclusive, o valor de consumo deles que foi cobrado foi muito abaixo do que. Realmente, Uma outra provavelmente situação foi. interessante, uma ligação clandestina que a gente pegou recentemente também, e que faz 5 meses. Então fazia 3 anos que aquela casa não pagava água, certo? Uma casa, uma casa. Então foi encontrada a ligação clandestina, a casa tomou um auto de infração de R$ 4.300, e aí fizemos uma cobrança retroativa utilizando por média. Nós pegamos uma média de consumo dos seguintes 3 meses que estava sendo abastecido. E com essa média de consumo, a gente fez um cálculo retroativo e cobramos retroativo. Cabe contestação. Isso foi um cálculo administrativo que eu acatei, né? Mas cabe uma contestação para que seja feito um cálculo no mínimo, certo? Todavia, mesmo ela pagando, essa unidade pagando a média de consumo nos últimos 3 anos, o valor saiu abaixo do valor da multa. A multa de R$ 4.300, a cobrança retroativa saiu em R$ 1.300. Ou seja, não compensava ter feito a ligação clandestina, compensava ter pago a água. Sempre compensa, né? Sempre compensa. Não faça gato. Não faça gato. Fica a dica. E me diz uma coisa, Thiago, falando em multa, as multas em massas que foram aplicadas referente à declaração de irregularidade sanitária, a não apresentação, no caso, né? Exatamente. Olha só que interessante. 2022, um cabeça de bagre aí, eu não sei de onde tirou essa ideia, se criou uma lei, 2022, dando a incumbência de todas as unidades do município, comercial ou condominial, que fizesse uma apresentação, uma declaração de irregularidade sanitária. Eu, síndico tal, responsável pelo condomínio tal, declaro que o condomínio tal está 100% regularizado. Registrasse em cartório e apresentasse para a Imasa até o dia 16 de agosto de 2022, se eu não me engano. Quem não fizesse naquela data, até aquela data, multa, né? Para quem tem um mínimo de conhecimento jurídico, e acho que quem fez aquela lei, quem sancionou aquela lei, inclusive naquela época também, faltou um pouco disso daí, né? Acho que a procuradoria estava dormindo naquele momento. Passou-se essa lei e se aplicou em lote mais de 3.000 multas. Eu sou gerente comercial da Imasa, como eu falei. O departamento comercial naquele momento, isso eu ouvindo, né, os colaboradores, parou. Foram 30 colaboradores comercial da Imasa aplicando todos os dias. Parou tudo para aplicar multa. Mas peraí, Thiago, e quem apresentou a declaração? É que como foi pouca gente que tinha apresentado, era mais fácil aplicar multa para todo mundo do que ver quem tinha apresentado. E após, acho que agora em 2024 foi revisto isso. Foi feita uma lei regulamentando a declaração de irregularidade sanitária, que é algo muito importante. Todavia, resgatando, né, a ordem e falando, ei, peraí, as multas aplicadas naquele momento e que não respeitaram o devido processo legal, a ampla defesa ou contraditório, que sejam canceladas imediatamente. Então a lei ela já determinou que fossem canceladas. Infelizmente, nós não temos a possibilidade de cancelar essas multas em lote, ou seja, cancelar 3.000 multas, é manual, uma a uma. Não tenho possibilidade de parar o meu departamento para cancelar essas multas, certo? Mas todas as multas que a gente identifica, a gente está sendo cancelado. Então fica até a dica aí para o pessoal, né, Thiago, que tem a informação de que possui essa multa pendente na Imasa para comparecer lá e averiguar essa situação. Realmente. E que não se confunda, vamos lá, não se confunda multas referente à declaração de irregularidades sanitárias emitidas ali no período de 2022, 2023, com multa sobre regularização sanitária do seu imóvel que teve vistorias em 2017, 2018, 2019, 2020, multa que foi entrada, que a fiscalização entrou no seu imóvel, que verificou que a sua casa não possuía caixa de gordura, tu teve uma notificação, tu teve uma vistoria, teve prazo de regularização, não regularizou e aí tomou a multa. Essa multa é uma devida, né? É. Cabe o parcelamento.
É aqui. E o parcelamento é a qualquer tempo, Thiago? Como funciona? Parcelamento a qualquer tempo, a qualquer tempo. Mas só que tá, agora tem juros e multa, né? Quem não pagou, né? Camarão que dorme a onda leva. Agora vai pagar um valorzinho um pouquinho mais alto, provavelmente. Mas ainda consegue parcelar, independente se já passou o prazo para o pagamento e para o parcelamento. Ainda consegue parcelar em 18 vezes. É uma Bacana. quantidade considerável, né? Né? Para Sim. regularizar, né? Lembrando que a cada 2 anos nós fazemos, não é regra, mas estatisticamente acompanhando, é decisão da prefeita, mas a cada 2 anos nós temos o refis, a regularização com a Imasa, com órgãos da prefeitura, com a própria prefeitura, para você regularizar os débitos do seu imóvel. Pode ser IPTU, outros débitos, ou inclusive débitos com a Imasa. Então, com o refis, você consegue negociar essa dívida com redução de juros e multa. Então, você consegue zerar o valor de juros e multa, e dependendo do valor que você deve, o valor de juros e multa já passou o valor original do débito. Pois é, dependendo do Interessante, tempo. porque das dívidas da prefeitura eu tinha conhecimento, mas da Emasa não. Também é possível. Também é possível. Interessante. E, Thiago, nos fala um pouco sobre a TFDI. TFDI é a tarifa de disponibilidade de serviço. TFDI ela entrou no município em 2019, em Balneário Camboriú, seguindo a orientação da agência reguladora. Hoje a Semasa em Itajaí já nos procurou porque também quer implantar em Itajaí. A TFDI ela é uma tarifa que ela serve para custear a manutenção de toda a rede de água, vamos lá, como funciona? Vou falar rápido aqui sobre a questão da água. Nós captamos água, Balneário Camboriú, captamos água lá no Rio Camboriú. Nós temos então um espaço administrativo operacional lá no Rio Camboriú, próximo ao IFC. Então tem todo um gasto com isso para captar água, para deslocar a água, para mover a água até o tratamento de água ali próximo à Uniavan, na Avenida Marginal, próximo ao Fórum em Balneário Camboriú. Tratamos aquela água. Depois disso, nós deslocamos essa água, movimentamos essa água para reservatórios em diferentes lugares da cidade e também Camboriú, porque nós abastecemos Camboriú. E com toda essa logística, nós temos manutenção, nós temos custos operacionais. Então, a rede de água ela passa na frente do seu imóvel. Você, usando água ou não da Emasa, a rede está ali, né? Tá disponível. Está disponível. Por essa disponibilidade é cobrada uma taxa. Só não é cobrada essa taxa quando é terreno. A partir do momento que tem alguma edificação, colocou um trailer lá e já é cabível essa taxa. Eu tenho um prédio. Esse prédio tem 60 unidades. São 60 unidades que podem gozar daquela infraestrutura. Por isso, a cobrança do TFDI. Ainda que não tenha sido realizado o desmembramento dessas unidades, né? Ainda que seja uma matrícula só ou um hidrômetro só, há essa cobrança por unidade de qualquer forma, né? Exatamente. Existem condomínios com 30 unidades que possuem um hidrômetro, uma matrícula vinculada à Emasa, e aí é cobrado ali 50 TFDIs. Ainda assim, tem condomínios que possuem uma matrícula pro condomínio, que paga uma TFDI e o consumo do condomínio, e individualizado cada apartamento com seu hidrômetro, e aí a cobrança é individual. No começo dessa mudança, eu lembro que trouxe bastante burburinho, né? A gente entende também o lado da pessoa que tem só um imóvel e, por exemplo, de um condomínio com 60 unidades pagarem aí só a proporção do uso, né? E só que há uma compensação, Thiago, há uma diferença entre os valores dessa taxa? Existe. Vamos lá, existe a TFDI para unidade residencial, existe TFDI tarifa social, pessoas de baixa renda, né, que tá cadastrado no Cade Único do município, existe um benefício também, existe a TFDI industrial, que serve para lugar que está em construção, e a comercial. Interessante, tem. São valores diferentes e o valor da água, né, varia também entre elas. Por exemplo, o valor de água de uma residencial é 0,61 centavos os 10 primeiros metros cúbicos de consumo, né? A comercial já é 1 e alguma coisa.
Então, São valores são valores distintos. Interessante, né? Muito. Eu lembro que no início dessa mudança, assim, o pessoal ficou meio alvoroçado. Tudo que é mudança mexe um pouco com a população. Ainda Mas mais com o porque... bolso. É, bem isso. Exatamente. Nós temos, assim, muita coisa importante para falar sobre EMASA, sobre saneamento, e muitas coisas são replicadas em todos os municípios. Por quê? Porque é uma regra quase que geral, né? Então, revisão de fatura rapidinho. Bora Você lá. tem uma fatura que você paga ali, né? Eu, como técnico, analiso metragem cúbica de consumo, mas vamos falar aqui para todo mundo entender. Você pagava R$ 100 de água. 50 de taxa e 50 de consumo de água. Mas esse mês veio uma fatura de R$ 2.000, R$ 5.000. Podemos exagerar aqui sem medo nenhum que acontece. Esse consumo absurdo, ele pode ter sido realmente um consumo, ou seja, a água passou pelo hidrômetro que registrou aquele consumo, mas pode ter sido também um erro de leitura do leiturista. O leiturista, o agente comercial, foi fazer a leitura do hidrômetro e ao invés de colocar um 8, colocou um 9 ou colocou um 7. Enfim, aconteceu um erro ali e o consumo ficou absurdo. A pessoa vai entrar em contato com a EMASA, né? Ela tem 45 dias, vamos lá, 45 dias a partir do momento que tu recebe a fatura para você socorrer o seu direito de revisão, né? Passou esse tempo... Passou esse tempo, eu vou explicar. Tá. Né? Você perdeu, não perde dependendo da situação. Erro de leitura a qualquer momento socorre. Pode passar 60 entendi. dias, o erro de leitura Vai depender da situação. erro de leitura. Outra situação que pode ter acontecido desse teu consumo, de ter contabilizado um Excessivo. consumo excessivo, o hidrômetro com problema. Seguindo o Inmetro, recomendações do Inmetro, o Inmetro ele fala que o hidrômetro ele tem uma validade de 7 anos. Não que das 7 anos ele para de funcionar, ele dá problema, mas a tendência é que ele comece a registrar a menos o consumo. Ou seja, passe 100 metros cúbicos e ele registre 90. A tendência é essa. Mas ainda assim acontece de passar 100 e passou 120, 150. A mais. Então nós aferimos o hidrômetro, levamos esse hidrômetro para uma bancada de aferição regulamentada, homologada pelo Inmetro, e identificado que o hidrômetro estava com um problema, revisa-se a fatura. Outro problema é o famoso vazamento. Só que aqui eu tenho que pontuar 2 tipos de vazamento. Nós temos o vazamento oculto e o vazamento visível. O vazamento oculto, de maneira bem objetiva, é aquele que tu quebra o piso, que tu quebra a parede. Para encontrar. Para tu encontrar. Nesse caso de vazamento, nós damos o benefício de desconto de 70% de desconto do consumo excedente. Ou seja, a gente fixa o valor de consumo médio que você já tem, fixa ele, e a gente 70% do que passou disso daí a gente desconta. 30% é tua responsabilidade. Até porque, né, se teve um vazamento oculto, foi problema de manutenção, né, privada tua, você não fez a tua devida manutenção. E o vazamento visível, só para concluir, o vazamento visível é aquele da descarga, famoso vazamento da descarga, que tu vai no banheiro e tu vê a água vazando, a tua boia tá com problema. Você está saindo de casa e você identifica ali que tá saindo água pelo ladrão, tá saindo água da sua casa e você passa um dia, 2 dias, passa uma semana, amanhã eu vejo. O famoso amanhã eu vejo. Esse famoso amanhã eu vejo pode custar caro, porque você vai ter aí uma fatura que veio alta e não vai caber o mesmo desconto. Mas espera aí, como assim não vai caber o mesmo desconto? Ainda assim cabe desconto? Cabe. O Thiago, gerente comercial da EMASA, em janeiro de 2025, após receber vários processos de pessoas pedindo desconto de fatura porque a água saiu pelo ladrão, então tinha uma regulamentação que falava que não cabia desconto. Eu pensei, peraí, cabe um desconto do esgoto. Porque aquela água não foi para o esgoto, aquela água ela foi para a rua, aquela água ela se perdeu. Então eu procurei algum entendimento parecido para validar o meu entendimento e identifiquei que em Joinville eles já aplicavam essa norma. Peguei a norma de Joinville e comecei a aplicar desde então. E, enfim, é um benefício maior para o morador de Balneário Camboriú que não tinha, que a gente trouxe agora com essa nova gestão, né? E vamos lá, é juridicamente correto,
é correto você dar um desconto de uma água que não foi para o esgoto, certo? Eu tive lá em casa teve um caso, acho que faz uns 2 meses de vazamento, e era vazamento interno, dentro do piso, teve que quebrar tudo. E aí, a gente se recordou de tirar a foto, né, Importante. só que nem passava pela minha cabeça essa possibilidade de um desconto. E daí a minha tia chegou e falou: "Ah, conversei com fulana sobre a situação", foi um vazamento bem grande, assim, e ela me informou que uma vez aconteceu com ela e ela teve desconto. Daí que eu fui pesquisar, fiz o protocolo com vocês, e assim, é super rápido a análise, né, não Então, você vai entrar com pedido, porque assim, o brasileiro também quer ter um. é imediatista, né. Imagina que Balneário Camboriú é uma cidade que nós temos aí muitos veranistas, então a casa fica desocupada ou ainda ocupada por um caseiro durante 10 meses do ano. E durante 2 meses do ano vem 50 pessoas, vem uma excursão. O consumo sai de 10 metros cúbicos para 300 metros cúbicos. Se a revisão de fatura fosse somente pelo consumo acima da média, nós estaríamos lascados. E seria uma bagunça. Então, por isso a gente pede comprovação daquilo que aconteceu. Importante, a resolução do problema. Para você ter o direito dessa revisão de fatura, primeiro, você não pode ter débito nenhum com a Imasa. Segundo, você não pode ter sido beneficiado, porque isso é um benefício com esse. Não pode ter sido beneficiado com a revisão de fatura num período de 12 meses, né? Porque, pô, você. Não dá A para você. cada Você tempo. tem que cuidar da tua hidráulica do imóvel, né? Então, é outro requisito. E outro requisito é você comprovar que você resolveu o problema, certo? E nós mandamos também um fiscal, provavelmente um Realmente fiscal no foram, seu né. imóvel, para fazer um registro, para pegar um relato e deixar tudo registrado. Legal. E como que funciona esse protocolo, Thiago? O protocolo pode ser solicitado via um DOC, via plataforma digital da Emasa. Se você dá um Google aí e colocar Emasa atendimento, já vai Já abre o link. já vai abrir o link. Tu vai abrir o link, tu vai colocar lá revisão ou coloca fatura. E aí você vai bem Juntando os intuitivo documentos. ali, vai anexar os documentos. Ou ainda você pode ir até o balcão de atendimento da Emasa, que fica ali na 4ª Avenida, número 250, logo após ali o elevado, próximo ao cartório. Das 8 da manhã às 18 horas da tarde, das 8 às 6 da tarde, você pode estar abrindo o protocolo ali. Então, como você falou, é rápido. Você vai abrir o protocolo, nós vamos encaminhar um fiscal para fazer uma análise lá, vai ser feita a análise, vai ser feito um laudo, vai passar por uma análise administrativa do meu departamento para verificar justamente se você já não gozou desse benefício nos últimos 12 meses, para verificar se você não tem nenhum débito, para ver se você se enquadra na linha de benefício. E aí é feito um parecer opinativo para o gerente comercial, que sou eu, e aí eu tomo a decisão. É bom deixar claro que o rápido, né, não é no mesmo dia, um dia depois, há toda uma tramitação Até interna, 15 né. dias, mas olha só, o que é importante, olha Até a só. fatura posterior, né, vai Exatamente, resolvido. exatamente. E assim, ó, a fatura ela fica presa em processo administrativo. Então, sem prejuízo para o cliente, a fatura vai ficar presa quando ela é revisada. Ou revisada ou não revisada, que às vezes a pessoa pede a revisão e não é beneficiado. Enquanto é feita a análise, a fatura ela não gera juros nem multa. Inclusive, quando é deferido ou indeferido, é feita uma nova fatura com o mesmo valor ou com o valor revisado, com uma data de vencimento para 30 dias. Então, se você está com um processo parado na Imasa desde janeiro, não tem nenhum, né? Se for decidido hoje, a data de vencimento vai ser para daqui 30 dias. E se Interessante. já foi paga a fatura, Thiago? Como funciona? Valor a compensar. Entendi. Acontece bastante. Débito em conta, muita gente com débito em conta, então recebe uma fatura nós temos 5 minutos aí, né? Então, débito em conta, tu tem uma fatura ali de R$ 8.000 que estava em débito em conta, tu pagava R$ 800. Então, meu Deus. Aí tu Sim. tava com dinheiro na conta, debitou automático, meu Deus, agora eu tô sem dinheiro. Peraí, a gente pode tanto te devolver esse valor depositando para você após o processo, ou ainda gerando esse valor a compensar em próximas faturas. Eu vou te dizer que eu vejo menos problemas com a Emasa do que com a Celesc. A Celeste é mais burocrática. E tem mais complicações. Olha, é mais fácil com a Celesc, isso a gente acompanha um pouco, é mais fácil com a Celesc a ligação de energia. É mais fácil esse processo.
Agora, Rápido, né? mas não é que é mais rápido, não é questão de rapidez. A Celesc, tem uma outra agência reguladora sobre ela, né? Então, ela faz uma ligação de energia apenas demonstrado a posse do imóvel. Entendi. Muito rápido. E a EMASA, né, a empresas de saneamento, ainda não está bem pacificado isso. Eu venho tomando entendimento semelhante à Celesc. É porque é decisão administrativa isso. Então, a gente está mudando um pouco né, a Facilitando essa cultura situação. da É, empresa até e porque normatizando também, que é muito importante normatizar. eu acho que abre certas brechas, né? Porque, por exemplo, numa regularização por uso capião, quais são os documentos comprovatórios que o pessoal normalmente utiliza? IPTU, comprovante de água, comprovante de Isso. luz. Então, acaba abrindo aí uma brecha, né? Que às vezes por conta disso acontece. Exatamente. Acontece às vezes da pessoa ir lá pedir uma ligação de água, não tem vínculo nenhum com o imóvel, nem contrato de gaveta tem. Aí chega com uma fatura da Celesc, que tá morando lá faz 1 ano. Aí eu converso com o querido, com a querida e falo: ei, não dá. Se tu conseguir trazer um histórico para mim de um período maior, até porque eu não quero ser convidado a dar um depoimento num processo de uso capião, me perguntando do porquê que eu liguei essa água. A Celesc deixa ela se resolver. É. Eu agora, se tu me traz um comprovante de posse do imóvel por 3 anos, né? Porque é o período para uso capião de área urbana, né? Em geral, aí eu falo: olha, já tinha ali indícios de uma posse mansa e pacífica. Sim, já é um tempinho maior, né? É. Do que 1 ano. É, que. Se a Celeste que ligou faz 3 anos, quem sou eu para não ligar agora? E me diz uma coisa, tem algum mito referente à EMASA que o pessoal fala bastante, que na verdade não é? Não lembro de nada. Mito não. Não tem. E o que que você indica para o pessoal aí para evitar problemas futuros administrativos com a EMASA e para quem tem, né, regularizar? Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar de regularização rápida aí. Em 1 minuto eu vou falar. Vou fazer um corte mágico. Para você ficar 100% em dia com a empresa de saneamento do seu município, primeiro, invista na caixa padrão, aquela caixinha que fica na frente do imóvel, na testeira do imóvel, onde dá acesso fácil ao leiturista, ao agente comercial fazer a leitura todo mês. Além disso, viabiliza que exista uma manutenção, a substituição do hidrômetro de maneira rápida, sem precisar estar te chamando. Então isso é muito importante. E mais importante que isso ainda é a tua regularização sanitária. O seu esgoto precisa estar ligado na rede de esgoto. Balneário Camboriú, nós temos 99% de rede coletora passando. Então, provavelmente você que é de Balneário Camboriú tem rede de esgoto passando na frente do seu imóvel. Solicite a ACI, a ligação de esgoto do seu imóvel, e faça a sua parte interna. Além disso, pluvial, água da chuva tem que ir para a rua, tem que ir para o pluvial, tem que voltar para o rio, né? Não pode se misturar água pluvial com a rede de esgoto. Outra coisa importante, falando ainda de regularidade sanitária, caixa de gordura. Anota aí. Toda pia precisa de uma caixa de gordura de 18 litros. 18 litros, né? Ah, mas eu tenho, mas não cabe. Dá um jeito, dá um jeito. Tem caixa de gordura que tu compra, que tu coloca do lado da pia. Ou ainda, faz um buraquinho, faz a regularização. Não é necessário que você tenha uma caixa de passagem, mas é necessário que tu tenha uma caixa de gordura. Você cumprindo tudo isso que eu te falei, você vai estar 100% com a EMASA. Opa, peraí, tem que pagar a fatura de água também. Paga em dia, se você não pagar em dia, vai ser cortada a sua água. Em Balneário Camboriú, normatizamos corte de água com 60 dias. 50 a 60 dias. Não pagou água, sua água vai ser cortada e você vai passar um perrengue. Religação, o prazo de religação é de 24 horas. Mas o gerente comercial da EMASA é um querido, determinou que seja feito em no máximo 24, porque ninguém merece ficar sem água. Principalmente ali no final do ano, né? Meu Deus do céu. Bom, pessoal, agradeço você ter aceitado o nosso convite, Thiago. Acho que é um tema muito válido, né, Lu? Muito. Muitas Muita pessoas informação. não têm as informações, às vezes não buscam exatamente por
não dá nada, né? A EMASA não vai fazer muito nada pra te dar. automático, né? SPC Serasa. O gerente comercial é querido, mas ele também trouxe o SPC, considerando que nós temos muitas unidades em apartamentos e que nós não podemos fazer o corte de água, né? Interessante. Nós trouxemos o SPC, já começamos a negativar devedores. Então, a partir de duas faturas pendentes, vai para o SPC. Até Vai ser porque protestado também. judicialmente não valeria a pena entrar com pedido para corte de água, né? Ou tem Não, casos. tivemos uma situação no passado que foi feito um corte de água dentro de um apartamento e como envolve um corte de água dentro de uma rede interna, aquilo dali gerou um problema que estourou a rede de água inteira do prédio. A EMASA precisou indenizar o condomínio com R$300 mil. Então, não cortamos mais água, mas vai para SPC. Tentar cobrar de alguma forma, né? Não dá pra ficar no prejuízo, né? É isso aí. Bom, pessoal, você que acompanhou até o final, curta, compartilhe, comenta aí próximos temas para os demais episódios e até a próxima. Isso aí, abraço para todo mundo, obrigado pelo convite. Obrigada, gente que Tiago, foi uma agradece. honra. Isso aí, beba água, beba EMASA. Muito bom.